Bueno, vamos sentar aqui, né? Silêncio velho que mais parece uma filha de presente. Chapéu mais antigo do que o próprio Rio Grande. Colocar ele meio de lado aqui. Buenos, meus amigos. Me chamo Marcelo Valerão e esse é o nosso canal Prosendo com a História. Vamos achar o norte de vocês? Porque o meu norte nem eu achei ainda. Olha só, com a bússola velha muito campechana aqui, procurando o norte. Essa bússola eu vou deixar aqui um gancho para vocês, pois ela vai servir de ajuda para mim com a próxima ideia que tenho, que são as estâncias na costa do rio Camaquã. E essas estâncias centenárias, século XVIII, XIX, vamos procurar elas e vamos trazer elas para cá, para o nosso canto rio-grandense. E sair um pouco das paredes dessa coisa que a gente grava aqui, né, tchê? Mas, dê o teu like, te inscreve, e agora vamos ao nosso novo capítulo do canal Prosendo com a História Marcelo Valerão. E esse novo capítulo, ele vem aqui juntamente com um livro, A Idade do Couro do Rio Grande do Sul, Hélio Mouro Mariante, um historiador, coronel também da Brigada Militar, escreveu esse livro em 1974 e ele traz um fechamento para vocês da vaca no Rio Grande do Sul. Mas que coisa gaúcha, hein? A vaca, o animal, vacum, o gado. Pois se vocês olharem e acompanharem o nosso canal, meu e de vocês, porque sem vocês do outro lado me acompanhando, nós não teríamos tanta vontade de fazer cada dia um assunto diferente, trazer um livro diferente. E isso sempre me ajuda, então te inscreve, dá o teu like e vamos seguir de ficha. Esse livro encerra, como eu falei, a trilogia daquele que é A Vaca no Rio Grande do Sul, o gado, com a Idade do Couro no Rio Grande do Sul. Nós tivemos a Idade dos Metais, nós tivemos a Idade Moderna, nós tivemos a Idade Contemporânea, e com isso, essas ordens cronológicas que são colocadas na história, elas são trazidas aqui pelo Rio Grande do Sul também, para nós nos organizarmos dentro da nossa história e da nossa cronologia. E ela tem, assim, uma data aparente de mais significância. E ela foi de 1640 até 1740, aproximadamente. E quais que eram as características dessa Idade do Couro? As principais características dela era o que o próprio nome diz. O couro servia exclusivamente para tudo. Era couro bovino, couro equino, a base da formação do proto-gaúcho, daqueles aventureiros que para cá vieram no período das vacarias, daqueles homens lutando por sua sobrevivência na terra de ninguém, que era onde ficava abaixo Sacramento e acima Laguna. Essa terra de ninguém era o Rio Grande do Sul, hoje, e uma parte grandiosa do Uruguai. E dali, o que eles caçavam e tiravam do gado? Eles caçavam o gado, é lógico, e eles tiravam a graxa, o sebo, o sedem, que são as crinas dos animais, eles tiravam também os chifres e o couro. E justamente posterior a isso, já no final do século XVIII, que foi entrar o famoso trigo do Érico Veríssimo com o tempo e o vento. A primeira cultura tirando o nosso primeiro ciclo econômico, que foi o gado. E nesse contexto de tudo ser usado para o couro, eu vou abrir aqui a pesquisa feita num ponto inicial, que são as habitações no Rio Grande do Sul. As habitações, elas tinham dois tipos de habitação. A habitação de tabique, ela é basicamente conhecida para nós como habitação de casas de torrão, onde tu pega, ou casas de leiva, tu pega leivas de grama e vai colocando de uma forma que elas se formam uma parede, são os tijolos naturais tirados no campo, e a segunda é a casa de taipa, ou taipa francesa, ou de barro, como nós chamamos também barreadas. Essas casas de taipa, elas tinham madeiras que se uniam e eram atadas com tiras de couro, essas madeiras. Lá na formação inicial do Rio Grande do Sul, século XVII, XVIII, na famosa Terra de Ninguém, como eu citei para vocês, era muito utilizado essas casas de torrão e de taipa, ou tabique, como ela é mais conhecida de uma forma arquitetônica.
Em 1969, para vocês terem uma ideia, foi destruída uma casa para a construção de outra mais nova no bairro da Zen, em Porto Alegre, e no interior das paredes dessa casa, que era do finalzinho do século XVIII, foi-se encontrado lá tiras de couro que amarravam as paredes da casa para depois serem barreadas e posteriormente colocaram um cal. Viajantes que aqui tiveram posteriormente citaram muito isso. Nossos indígenas utilizavam em suas tolderias, e vamos fazer também uma pesquisa sobre os Genoa Minuano, que eram os que habitavam a região do Rio Grande do Sul, e os Charruas habitavam o Uruguai, a grande povoação pampiana, já citada aqui também no nosso canal, ao qual as taquaras e também os couros que eles faziam as suas cabanas, elas ficavam de uma forma bastante interessante, ou seja, eram taquaras ou madeiras colocadas 4 estacas e revestidas de couro, uma habitação rápida para tu te movimentar de uma forma rápida por essa planura que era a pampa uruguaia, argentina e sul-brasileira. Posteriormente, nós temos alguns relatos sobre o couro e sua utilização no Rio Grande do Sul. O padre Strasser, que aqui esteve em 1744, já citava, ao finalzinho das vacarias, daquelas imensidões de campo e animais criados soltos, e já posteriormente a colocação e divisão da terra como propriedade privada, de o couro ser utilizado como toda espécie de objeto. Era feito berços de couro, eram feitos caixões de couro, eram feitos camas de couro. Catre e tarimba são os dois nomes mais comuns utilizados aqui no Rio Grande do Sul. Antigos, é claro, porque hoje em dia não se sabe o que seria um catre, o que seria uma tarimba, mas eles eram um exemplo simples, 2 varas em forma de X, onde elas eram unidas por uma vara terceira no meio desse X e colocadas tiras de couro, onde essas tiras de couro serviam como base, colchão, e a parte de cima era um couro inteiro de animal com o carnal virado para cima e o pelo para baixo. O carnal do couro é a parte que fica para baixo e o pelo é a parte que fica para cima. É claro, né, tia? Eu estou explicando aqui muito, até demais. Daqui a pouco vocês vão me correr aqui do vídeo ou então vão dar um dislike. Mas é a forma de mostrar para vocês que aqui são causos que não são contados na escola. E com isso, tu vai te interessando e vai pesquisando, porque nós damos apenas o pontapé inicial. O restante é contigo aí do outro lado, meu amigo, ou minha amiga, ou meus amigos, como digo sempre. Gomes Freire de Andrade, quando foi visitar as missões jesuíticas naquele vai e vem de fronteira, uma hora a fronteira ficava aqui, outra hora a fronteira ficava lá, também já abordado aqui no nosso canal, ele encontrou uma capela numa coxilha feita exclusivamente de couro e depois eles colocaram cal na volta, por cima desse couro, para que ela se tornasse um pouco menos primitiva, essa capelinha católica que aqui era encontrada. Imaginem só, o quanto o couro foi utilizado. A Pelota, que deu nome à cidade de Pelotas, a Princesa do Sul, o maior polo charqueador do Rio Grande do Sul, até o início do século XX, ela deriva de um nome em que André Ribeiro Coutinho citou em 1738, pela primeira vez, de um couro inteiro de animal, onde era atado às suas extremidades, e ele ficava de uma forma côncava. E dali, com a corda, as pessoas nadavam à frente, outras entravam para essa pelota, bola em espanhol, né? E era puxado pelos dentes com um nadador à frente, servindo como um motor humano. E assim se passavam-se os rios. 1738, 1737 é a primeira definição da palavra pelota para cá, para a nossa região. Roupas, o caipi, que é utilizado pelas índias missioneiras, el poncho, que anteriormente de ser feito de fibra ovina, que é a lã da ovelha, ele era um couro triangular colocado, aberto na cabeça e colocado
para proteção em dias de inverno, de frio também, e posteriormente a utilização dele como um ato de punição e justiça, que na minha opinião seria um ato de inquisição no Rio Grande do Sul, assim dizendo. Eram dois tipos de crueldade cometidas com as pessoas que eram tidas como fora da lei. O primeiro tipo de crueldade era o retovo. Retovo é tu proteger uma peça com couro. Eles recém abatiam o animal, aquele couro estava bastante macio, molengo, e o que eles faziam? Colocavam a pessoa dentro daquele couro, eles atavam a pessoa ali dentro com tiras de couro, de modo que ela ficasse presa, unida por aquele envelope de couro, e deixavam secar ao sol, onde o couro, quando ele vai secando, ele vai encolhendo, vai encolhendo. Então a pessoa morria de uma forma agonizante, parecido com o touro de Creta ou o touro micênico, que se trata de um tipo de tortura medieval e antiga. Vai aparecer o nomezinho do lado aqui, porque eu não posso misturar o Rio Grande com a Grécia, ou quem sabe eu posso. Talvez se a imaginação for bastante fértil, né? Posterior, outro tipo de tortura utilizada era o cepo ou então o estaqueamento do prisioneiro. Ou seja, eles colocavam 4 estacas e amarravam com tiras de couro as mãos e as partes superior e inferior, as mãos e as pernas do indivíduo, onde ele ficasse a uma altura de 1 metro aproximadamente do chão, e ali eles deixavam ele ao sol ou ao relento. Isso era uma forma de tu prender ou aprisionar. Mas, bueno, naquele momento em si da história do Rio Grande do Sul, tu tens que ver que era uma luta pela sobrevivência, aonde o mais forte subjugava o mais fraco. Infelizmente, como um darwinismo puro e estético em nossa região, ou em todas as Américas, como nós dizemos. A última colocação que eu vou deixar para vocês aqui, além de ser duas, não última, penúltima, é sobre uma forma de tu fazer com que um terneiro que não seja de uma res, de uma vaca, ele seja adotado por essa vaca. Um terneiro que é órfão é chamado de guacho. Então, se uma vaca perdeu a sua cria e se quer enxertar um terneiro nela que não é filho dela, se pega, tira o couro da cria que ela perdeu, ata-se esse couro fazendo como uma camuflagem nesse terneiro e leva ele sempre perto da vaca para ele mamar. A vaca, ao sentir aquele cheiro parecido e característico com o da cria dela, ela vai adotar esse outro terneiro. Não só em animais, não só em vacas eram utilizados isso, mas eram utilizados também em éguas e em mulas e burros aqui. Se chamava o retovo de burro, o nome desse tipo de camuflagem para um animal adotar um filhote que não era seu, de nascimento. E por último, o protótipo do indivíduo que foi criado com essa idade do couro, que é o xangador, o faeneiro, o gaudério e el gaúcho. Todos esses foram criados naquela sociedade do couro, a qual tu tinhas que lutar pela tua sobrevivência. E até hoje essa sociedade do couro do século 17 e 18, ela é mantida entre nós, como por exemplo a artesania gaúcha, que são esses pequenos objetos feitos de couro, facas, bainhas, cintos, os barbicachos de chapéu e toda aquela forma cultural ao qual nós mantemos vivos até hoje, para que jamais esqueçamos da idade do couro no Rio Grande do Sul. Obrigado, meus amigos, por mais esse momento que nós tivemos aqui com a troca de conhecimento. Curta, dá o teu like, te inscreve e sempre teremos histórias não contadas da escola no nosso canal. Um grande abraço a vocês e até nosso próximo encontro.